Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcioni, professor de História. Em nome da Secretaria da Educação, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. Antes eu vou deixar para vocês dois recados muito importantes. Lembra do link da presença lá no sistema do Classroom? Não existe mais. Agora a atividade é quem lhe dá a presença no sistema. E outro recado, você assiste as aulas pela televisão, usa material impresso, vai lá na escola, cada 15 dias buscar. Poxa, bacana, está estudando. Continue assim. Mas vou deixar um convite para quem pode, quem tem acesso, quem consegue acessar de forma tecnológica, quem tem acesso, um convite para conhecer o sistema do Classroom. E como eu conversei até com algumas mães essa semana, poxa, meu filho aos pouquinhos foi migrando ali, agora ele só quer saber do sistema do Classroom. Você conhecer um sistema fascinante aí, essa plataforma, esse universo chamado Aula Paraná. Preparados? Vamos para a nossa aula? Apertem as mangas, apertem os cintos, segure na poltrona. Se preparem, embarquem nessa. Vamos começar a nossa próxima aula. Grécia Antiga, Guerras, aula 55. O tema vai dar pano para manga. Vamos lá. Os 3 objetivos da nossa aula de hoje. Identificar as principais características da guerra médica. E não tem nada a ver com médico não, viu? Na Grécia Antiga. Desculpe a piada. Péssima piada, né, professor? 2. Apontar as especificidades da Guerra do Peloponeso e consequências do mundo grego. 3. Reconhecer o enfraquecimento interno que as guerras gregas causaram, facilitando o domínio macedônico com Filipe II e depois seu filho, consolidando Alexandre o famoso o Grande. Vamos lá? Vocês viram na aula passada sociedade. Perdi essa aula, volta lá, foi muito bacana, discutimos ali sobre a cidade de Atenas, Esparta, de uma maneira geral, a vida na Grécia Antiga, foi muito bacana. A sociedade, as mulheres, a vida e a educação em Atenas. A aula de hoje, tema a guerra médica, inclusive porque o termo, Atenas no pós-guerra médica, porque realmente ela é uma cidade que se destacou demais nesse período, é o famoso período do Péricles que vocês viram na aula passada, e depois Guerra do Peloponeso. A gente sempre começa a nossa aula fazendo uma discussão, né, trazendo uma problemática. Eu convido vocês para participar junto comigo nessa, e agora vocês são os historiadores da nossa aula. Vamos lá. Saberia me dizer do que se trata essa imagem? Professor, está fácil. São corredores. Do que, galera? O que vocês já viram, inclusive, com essa forte presença de atletas africanos, inclusive, como um dos grandes, sempre eles liderando os pódios, inclusive. E agora? Pode parecer que não tem nada a ver, né? Mas qual a relação entre as duas imagens? As duas estão correndo, professor? Gostei. As duas estão numa estrada, professor? Olha, também gostei. Mas se você observar até um pouquinho aqui do lado, eu acredito pela imagem que o nosso corredor do meio, inclusive, não está calçado. Você pense como que era então praticado um esporte do passado e do presente, hein? E aí? Uma corrida, professor? E agora? Seria possível pensar numa relação entre as 3 imagens? Mas o que tem a ver, professor? Uma estátua com um escudo? Deve ser um guerreiro? O que tem a ver com uma corrida antiga e uma corrida mais atual? Vamos ver? Uma das mais longas, desgastantes e difíceis provas do atletismo é a corrida de maratona. A maratona é uma prova olímpica desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos em Atenas em 1896. As 2 primeiras imagens estão relacionadas com a prova olímpica de maratona. A primeira em 2012, a primeira imagem que vocês viram, essa daqui, com o domínio dos atletas dos países de Uganda e Quênia na África. E já a segunda imagem, que é essa, é de 1896, a primeira Olimpíada moderna. O que quer dizer com isso? Vocês vão ver que a Olimpíada surgiu na Grécia Antiga, mais para frente. Vocês vão estudar sobre isso comigo. E depois, enfim, surgiram tantas outras civilizações, Roma Antiga, depois vai ter inclusive um período da Idade Média, a formação de outros estados, outras histórias que vocês vão estudar mais para frente. E depois de muito tempo, em 1896, no século XIX, finzinho do século XIX, surgiu uma espécie de retomar essas Olimpíadas, um conjunto de várias modalidades de atletas competindo sobre o mais veloz, o mais alto, o que conseguia pular, o mais forte,
né? É a tríade, né, que a gente chama do atletismo, né, das Olimpíadas, o mais veloz, o mais forte e o mais rápido, o mais alto, mais veloz e o mais forte. O percurso oficial da maratona, até isso é interessante, porque nós vamos trazer para a nossa história. O percurso oficial é de 42 km, né, 195 quilômetros. Agora, olha que bacana, o que tem a ver com essa estátua? Eu acho que você se pergunta, tá, mas e a estátua, professor? Onde que eu coloco isso? Já a última imagem é uma estátua em homenagem à antiga lenda grega do soldado ateniense Fidípides, um mensageiro do exército de Atenas que teria corrido cerca de 42 km entre o campo de batalha de Maratona até Atenas para anunciar aos cidadãos da cidade a vitória do exército ateniense contra os persas e, segundo a lenda, morreu de exaustão após cumprir a missão. Já na antiguidade, alguns historiadores lá do passado diz que inclusive tem outra versão, que na verdade ele não teria morrido porque percorreu os 42 km, na verdade porque ele tinha passado por outras cidades para anunciar a vitória ou para montar o exército, passou inclusive por Esparta, e esse guerreiro, enfim, esse soldado ateniense chamado Fidípides, teria depois da batalha, ele teria batalhado e como mensageiro ele foi enviado para Atenas para anunciar a vitória. A segunda versão, que teria levado, inclusive, a essa morte lendária, né? Depois de ele ter anunciado, vencemos, e daí ele veio com uma morte súbita, né? Morreu ali, como diz o outro, né? Depois que ele conseguiu anunciar, disse que era muito importante, que ele tinha 24 horas depois da batalha para chegar, aconteceria em 24 horas após a batalha de Maratona, inclusive o nome do termo da corrida é por causa da batalha entre os persas e os gregos, que vocês vão ver na região de Maratona, e na Grécia, e Fidípides teria, então, um percurso quanto antes para percorrer nesses 42 quilômetros, para que avisassem, porque tinha uma espécie de uma regra, um combinado entre os guerreiros de Atenas que foram para a guerra e as mulheres e as crianças que ficaram, com medo que as crianças forem escravizadas e as mulheres fossem assassinadas ou mesmo, atacadas pelos persas, havia um combinado que elas iriam tirar a vida e dos seus próprios filhos. Para que isso não acontecesse, o guerreiro Fidípides tinha que percorrer o quanto antes da batalha de Maratona até na porta da cidade de Atenas para anunciar a vitória, para que as mulheres não cometessem, né, um fim trágico, mesmo os atenienses tendo sido vitoriosos na batalha. Seria uma espécie até de, como diz o outro, de Romeu e Julieta às avessas aí. Vamos lá? Vamos para o nosso tema então? Guerra médica. Primeiramente o termo, né? Então, ou greco-pérsica, também estaria certa, guerra greco-pérsica ou guerra médica. Medo é o nome dado aos persas lá na antiguidade, até meio que erroneamente, porque na verdade era um povo que tinha ali próximo deles, dos Aquemênidas, que eles inclusive vão dominar ali na região. Então os medos e os persas eram chamados por alguns povos da antiguidade, os persas eram chamados de medo pelos povos da antiguidade, mas não tem nada a ver com o termo de medo, eu tô com medo desses caras, não tem nada a ver, porque é realmente o nome do povo que vivia próximo da região ali de Passárgada, próximo da região de Persépolis, né? As principais cidades dos persas, era um povo que tinha sido dominado, inclusive por eles, povo medo. Gregos e persas se enfrentaram num conflito que se originou da expansão do domínio persa sobre as colônias gregas da Ásia Menor. Já estudamos que os gregos se tornaram grandes comerciantes de azeites, vinhos, tecidos, pratas. Eram produtos que lotavam os navios gregos e se desembarcavam nos portos do mar Mediterrâneo. Lembram do famoso Pireu, que vocês viram em Atenas? Eu tive uma curiosidade vendo esse fim de semana, estudando aí para montar essa aula para vocês. Da cidade de Atenas até o Pireu, que era aquele porto onde eles, enfim, desembarcavam os navios, né, ou embarcavam, era totalmente murado. Pense, uma estrada totalmente murada, da cidade de Atenas até o Pireu, totalmente murada. Eu vi uma espécie de um mapa mostrando essas ruínas dessas muralhas. Aqui é uma ânfora grega para comércio de azeite e vinho, Museu Nacional de Atenas. Muito bem, professor, o que tem a ver o comércio com a guerra? Aí que tá. Os persas, no entanto, também queriam esses pontos de comércio, dominados pelos gregos, principalmente as colônias gregas nessa região da Ásia Menor. Assim dominaram a região da Jônia,
obrigando as cidades gregas a pagar impostos. Aqui você tem uma imagem de tumba do Ciro o Grande, que iniciou a Guerra Médica, inclusive, né, no sítio arqueológico de Passárgada, atual Irã. As colônias gregas, especialmente Mileto, se revoltaram e pediram socorro para as outras polis. Vocês lembram o que significa polis? É o nome das cidades, né? Poli é a cidade na Grécia Antiga, que se uniram para combater o inimigo. Atenas e Esparta, imagine se é uma guerra importante. Atenas e Esparta se unindo contra um inimigo, é porque a coisa está apertada do lado deles. Atenas, Esparta e outras cidades juntaram forças para caminhar rumo à vitória. Esses conflitos ficaram conhecidos como guerras médicas, que vai de 499 a 448 a.C. Aqui vocês têm um desenho de um sílice. Eu fui ver o que era um sílice. Era para tomar vinho, mas deveria ser meio desconfortável. Quase que um tachinho pequenininho, onde eles tomavam vinho com uma alça. Não é um copo, é quase que um tachinho. Mas imagina a dificuldade para tomar, não deveria ser muito... Mas era cultural os gregos tomar vinhos em sílice. Soldado persa lutando contra um hoplita grego à direita. Né? Aqui o hoplita, à direita, século V a.C. Primeira atividade, qual foi o motivo que levou à Guerra Médica? Vocês viram, vamos ver quem ficou bem atento. Daqui a pouquinho nós voltamos. Copiem no caderno certinho, viu? E corrigimos juntos.
Voltei. Vamos lá? A Guerra Médica foi o resultado de uma disputa pelos pontos de comércio dominado pelos gregos, principalmente entre as colônias gregas. Colônias são cidades que foram fundadas em outras regiões na Ásia Menor. A guerra teve início com um ataque persa na região das cidades e colônias gregas, principalmente Mileto, que acabou pedindo ajuda para outras póleis, para outras cidades, para, enfim, conseguir a libertação deles. Em 490 a.C., um exército persa, agora vamos ver então algumas batalhas que eu vou mostrar para vocês aqui. Um exército persa, estimado em 50 mil soldados, desembarcou na planície de Maratona, ao norte de Atenas, mas foram inesperadamente derrotados pelos atenienses. Aqui então, vocês têm uma imagem, inclusive, da região, da planície de Maratona, é a do início da nossa aula, que nós comentamos do famoso soldado Fidípides. Talvez ele realmente existiu, o que é uma lenda, talvez tenha sido a sua morte, enfim, mas eu acredito que esteja relacionada à sua existência, realmente pode ser real, o que pode ter acontecido ali que for romantizada a forma da morte dele, inclusive, né? Porque 42 km, se nós pensarmos para um guerreiro, a não ser que ele estaria ferido, talvez. Por isso que uma das explicações dos historiadores, inclusive o Heródoto comenta sobre isso, é que ele teria anunciado a vitória, ou teria montado, avisado das invasões persas em outras cidades, que ele teria percorrido mais de 300 quilômetros, e não apenas os 42 quilômetros, que teria levado ele à morte súbita. Imperador persa Dário I envia suas tropas para a região ao norte de Atenas. Então a Batalha de Maratona, os persas foram derrotados, mas não desistiram, né? Recuaram, voltaram para os persas, montaram um exército ainda mais poderoso, com uma frota naval ainda mais poderosa, para, como diz o outro, fazer um ataque fulminante contra a Grécia. E aí, como que vai ser a reação? Vamos depois para 10 anos, uma próxima batalha. Também é toda uma guerra. Vocês já entenderam a diferença? A guerra é toda a guerra, né? Dentro da guerra nós temos várias batalhas. Só para vocês entenderem quando vocês ouvirem o professor Roberto falando em termos de batalha ou guerra. A guerra médica, 499 a 449, né? Antes de Cristo. Lembra que antes de Cristo vai diminuindo, não é mesmo? Então, dentro da guerra tem várias batalhas. A segunda batalha muito famosa é a chamada Batalha das Termópilas. Os invasores, os persas, invadiram essa região das Termópilas, é uma região, vocês viram que inclusive teve aí uns estudos bem bacanas do Paulo Paraná sobre como usar o Google Earth. O professor Roberto usa o Google Mapa, muito interessante, quem pode, quem tem acesso. Eu fui lá, fui conhecer bem essa região pelo Google Mapa, achei muito interessante a região próxima da costa litorânea no Mar Mediterrâneo, muito montanhosa e realmente deu para entender a estratégia do rei Leônidas, quando ele foi junto com seus, numericamente não eram 300, como entraram para a história, mas até um pouco mais, como se acredita que seja, e até porque teve alguns outros povos e outras cidades que ajudaram ele nessa batalha, mas frente ao número muito maior, de 40, de 50, de 70 mil persas que desembarcaram por ali, era realmente mais de 20, 30 por um, né? Uma diferença muito grande. Mesmo assim, o que o rei Leônidas tentou fazer? Se aproveitar das duas grandes montanhas, é uma região muito montanhosa, ainda hoje você vê que é uma área rural, como eu pude perceber no Google, consegui encontrar alguns desfiladeiros, e um desses desfiladeiros o rei Leônidas se aproveitou, mandou que seus soldados espartanos montassem ali as falanges, de maneira que não tinha como os persas atacar eles tudo de uma vez. Teria que sempre atacar por um pequeno caminho. Essa foi a estratégia do rei Leônidas. Aguentaram 3 dias, até que ou lendariamente ou realmente existiu uma família camponesa, ou seja, esse tal de Fields, como diz o outro, que teria existido naquela região, contou para o rei Xerxes e para os soldados persas um caminho, uma trilha que poderia atacá-los por outra maneira. Aí não tinha, como diz o outro, não tem o que fazer. Mas de frente a frente deu trabalho e ali o rei Xerxes tremeu a base, né? Como é que esse punhado de soldados gregos estão dando trabalho para a gente? Imagina quando a gente pegar uma guerra, uma batalha em campo aberto. Eles venceram, rei Leônidas foi, junto com seus soldados mortos. Aqui eu encontrei na cidade, na região ali das Termópilas, uma estátua. Não é aquela da aula passada,
vocês viram que os caras curtem muito essa história do Rei Leônidas, né? É uma outra estátua e vocês não vão acreditar. Parecia coisa dos Estados Unidos. Eu encontrei o centro de referência da Batalha das Termópilas. Uma espécie de um museu com tudo que tinha lá. Você parava o carro lá, como diz o outro, e você podia pagar uma entrada e podia visitar tudo lá. Tudo isso graças ao Google Maps. Olha, o Google Earth que também utilizei lá. Muito interessante vocês conhecerem. É só digitar Google Maps Termópilas. Rei Leônidas e Termópilas. Vocês vão e vocês vão conhecer uma região muito bacana da Grécia. A guerra logo se tornou favorável aos gregos após algumas vitórias atenienses. Tá, aqui depois que os persas passaram por Termópilas, Atenas foi atacada, a cidade de Atenas, a Acrópole foi destruída, né? Ainda não tinha o Partenon, que vocês viram, e realmente ficou um momento assim bem tenso. Então vocês podem ver que algumas batalhas os persas venceram. Aqui, como você vê, está meio que virando o jogo, principalmente com Xerxes, mas tudo vai mudar a partir das próximas batalhas que vocês vão ver. Aqui está um exemplo, achei bem bacana para vocês entenderem. Essa região é das Termópilas. Os persas passaram por esse ponto que o professor Roberto está mostrando. Aqui é um caminho desfiladeiro e o Rei Leônidas fechou esse desfiladeiro, de maneira que eles tinham que ir obrigados a passar por eles ali. E essa foi a estratégia deles, utilizando a geografia do espaço. Sob o comando de Atenas, diversas cidades gregas criaram a Liga de Delos. Aqui então começou a mudar a história. As cidades contribuíam financeiramente para construir uma poderosa frota naval e atacar territórios sob o domínio dos persas. As fortes perdas navais da Pérsia levaram a assinar o Tratado de Susa em 448 a.C., que pôs fins aos conflitos. Antes de terminar os conflitos, não temos esse tempo hábil, né? Mas quem puder, vou deixar 2 dicas aqui, coloquem Batalha de Salamina, uma batalha naval, pense, uma batalha naval entre frotas de navios persas contra os famosos triremes, né? Que eram as 3 pontas dos soldados navegando, com navios bem menos fortes, resistentes, mas mais velozes os barcos, os navios gregos em comparação com os persas, e os gregos acabaram, inclusive, vencendo essa batalha naval, né, de Salamina, e pesquisem a batalha de Plateia, que houve uma super união dos soldados de Esparta, de outras cidades, e também desferiram uma grande vitória contra os soldados persas. Os persas aceitavam o domínio grego, então aqui termina a guerra médica em 448 a.C. Os persas aceitavam o domínio grego no Mediterrâneo e na Ásia Menor, iniciava-se assim a hegemonia de Atenas. Aí vem um outro problema. Atenas acabou sendo uma grande cidade em comparação com as outras. Será que não vai criar uma dorzinha de cotovelo em Esparta? As guerras médicas, aqui uma imagem para vocês das principais batalhas, né? Das Termópilas em 480, da Maratona em 490, bem pertinho de Atenas, olha que interessante, a da Plateia, que o Sr. Roberto comentou, em 479, a Batalha Naval de Salamina, em 480, essas regiões então, e olha o trabalho, os persas são lá do Oriente, lá da Ásia, olha tudo que eles têm que percorrer, pense. Guerra médica. Houve batalhas navais, como a frota que o professor Roberto comentou, a Batalha de Salamina, foi um dos destaques, liderados pelo ateniense Temístocles, um grande nome da batalha das Termópilas, não, da Batalha de Salamina, o ateniense Temístocles, e, poxa vida, surpreendeu os persas, porque não imaginavam. A diferença era muito grande, tanto de número quanto de força. Você falava que os barcos persas eram muito poderosos. Aqui uma pintura representando a Batalha de Salamina de Wilhelm Kaulbach, de 1868, acervo do Parlamento da Baviera, na Alemanha. Um diagrama da Batalha de Salamina, onde aconteceram as frotas persas, um confronto com a frota grega, pense na antiguidade, uma batalha naval. Com vocês, quais foram as principais batalhas da Guerra Médica? O que foi o Tratado de Susa? Daqui a pouquinho voltamos. Corrigimos juntos.
Voltei, vamos lá? Vimos nessa aula a Batalha de Maratona, das Termópilas, a Salamina. O Tratado de Susa, inclusive, coloca fim aos conflitos. Os persas aceitam o domínio grego no mar Mediterrâneo. Atenas, no pós-guerra, se torna uma grande e poderosa cidade. Vocês viram que ela criou a Liga de Delos e ela era uma espécie da protetora de toda a riqueza dos tesouros das cidades. O nome porque ficavam no início das batalhas, todo o tesouro eles levavam da cidade para essa ilha chamada Delos, que era uma espécie de um esconderijo, né? Uma espécie de um grande cofre. Depois, Péricles conseguiu convencer a Liga de Delos a levar todo esse tesouro da cidade da ilha de Delos para a Acrópole, inclusive construir o Partenon, lembra do templo da deusa Atena, para guardarem os tesouros da Liga de Delos dentro do Partenon. E, inclusive, é uma maneira que ele conseguiu para justificar a construção de tantas outras obras, né, dentro da Acrópole e a reconstrução de Atenas, inclusive. Só que o problema, aqui é o destaque, inclusive, da Acrópole, mas o problema, aqui a imagem do Partenon, é que construir tudo isso daí e o poder, a influência de Atenas no mundo grego, acabou criando problemas em relação a Esparta, que se via prejudicada no comércio contra Atenas. Como Atenas se beneficiou com o fim da Guerra Médica, é com vocês. Coloque bem característica essa questão relacionada à Liga de Delos. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos junto.
Voltei, vamos lá. Depois da vitória sobre os persas, Atenas tornou-se muito poderosa. Foi criada a Liga de Delos para guardar todo esse tesouro, inclusive. Para guardar na ilha de Delos, era para fortalecer as cidades e juntar, enfim, todo um patrimônio para que eles pudessem construir frota, equipamentos e tudo mais. Mas esses recursos foi utilizado para reconstruir a cidade de Atenas. Inclusive, o Partenon foi construído com dinheiro da Liga de Delos. Bom, a Guerra do Peloponeso, a influência e o poder de Atenas sobre outras cidades foi tão intenso que começou a incomodar em muito outras cidades, inclusive Esparta, que via os seus interesses comerciais também prejudicados. Mas que história é essa? Nisso, Esparta acabou fazendo o quê? Acabou entrando numa característica meio semelhante e criou também um grupo de cidades que estavam descontentes com o poder de Atenas e criou então a Liga do Peloponeso. A Liga de Delos era de Atenas, a Liga do Peloponeso era de Esparta. E eles entram em guerra. Depois de muitas batalhas, a guerra de 431 a 404, os espartanos, teoricamente, conseguiram vencer os atenienses, mas no final, inclusive, todas as cidades da Grécia estavam muito fragilizadas. Aqui uma imagem de um trireme grego, utilizado na guerra do Peloponeso. Bom, essas guerras enfraquecem o mundo grego de maneira que facilita, fragilizando eles, facilita os ataques externos. Assim nós entendemos como que Filipe II na Macedônia consegue derrotar as cidades de Atenas e Tebas. A própria Esparta não ficou muito tempo depois da Guerra do Peloponeso como uma grande cidade. Logo depois teve a chamada Guerra de Corinto, quem puder pesquisar aí, quem tiver acesso. E Tebas, inclusive, venceu a cidade de Esparta e teve ali um período de hegemonia tebana, que é chamada. Depois, Alexandre o Grande, em 338, consolida o poder do Império Macedônico no mundo grego. Com vocês, quais as principais consequências da Guerra do Peloponeso? Um dos conceitos-chave, uma dica, é a fragilidade do mundo grego. Daí a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Voltei. Vamos terminar essa aula? Vamos juntos. Não somente a Guerra do Peloponeso, mas as guerras internas enfraqueceram o mundo grego, deixando fragilizado contra os ataques externos. Assim nós entendemos, inclusive, o fim dessa autonomia do mundo grego, quando o Império Macedônio, com Filipe II e seu filho, né, Alexandre o Grande, consolidam a dominação sobre o mundo grego. Chegou o grande momento. Vamos fazer junto essa? Vamos ver quem está bem atento aí. Qual o nome da batalha que se tornou origem lendária de uma modalidade olímpica? Ah, tá fácil. Claro, letra A, discóbulo. Letra B, maratona. Letra C, salto com vara. Letra D, plateia. E aí, galera? Letra A, B, C ou D? Qual? Qual? Muito bem! Letra A, B, maratona, que vocês viram, inclusive, no início da nossa aula. E aí? Próximo aqui, nome do rei da Macedônia que dominou o mundo grego após a batalha de Queroneia em 338. O nome dele era Rei Henrique o Grande. Não, letra B era Rei Alexandre o Grande. Não, era a letra C, o Rei Felipe II. Ou era a letra D, o Rei Leônidas. Letra A, B, C ou D? Muito bem, acertou de novo, Rei Felipe II. É claro que eu fiz uma pegadinha, acharam que vocês iam colocar Alexandre o Grande. Como que o professor sabe? É aqui, ó. Esqueceram do meu poder na telecinese? Fechamos? Guerra médica, pós-médica, Atenas, né? Guerra do Peloponeso. Próxima aula. Grécia Antiga, cultura, arte grega helenística e vamos trabalhar um pouquinho sobre a arquitetura grega, inclusive o legado deles no nosso mundo atual. Fechou? Referências? Só agradecimento a toda a galerinha que está com a gente do Aula Paraná e, como sempre, foco nos estudos, galera. Força, fé no coração. Até a próxima. Valeu!